Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Fala, seus cortinas, beleza? Eu sou o Pepe, estamos de volta para mais um pós-jogo do Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, um dos melhores times aí do campeonato, né? Na parte de cima da tabela. E vamos falar já sobre isso. Só antes de a gente começar, eu queria falar sobre o pós-jogo do Cruzeiro, do 0x0. Eu gravei 2 vezes, daí deu pau aqui no PC, eu fiquei puto e não lancei. Então foi por isso, tá bom? Mas estamos aqui novamente para falar sobre o pós-jogo da 17ª rodada entre Botafogo e Corinthians. Mas antes de eu começar a fazer aqui o nosso pós-jogo, eu queria falar para vocês sobre o nosso parceiraço aqui do canal do Crack Pepe, que é o MB, o mercado Bitcoin, a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, aqui dando aquela força para o canal do Crack Pepe. Para você, né, que não quer ficar numa situação financeira tão ruim quanto a do nosso time, você que está tentando aí dar seus primeiros passos no mundo dos investimentos, vem para o MB, que é um lugar super seguro para você aí fazer investimentos em ativos digitais, em criptomoedas, e eles estão com uma promoção, tá? Você vai criar sua conta totalmente de graça, em menos de 5 minutos tá criada a sua conta no MB, você vai botar 50 de reais para investir em qualquer ativo digital, qualquer criptomoeda, e depois de 7 dias o MB deposita na sua conta mais 25 reais. Lembrando que você não pode pôr 50 conto lá e deixar parado, não. Você tem que investir em algum ativo digital, alguma criptomoeda, para ganhar depois de 7 dias mais 25 reais na sua conta para você investir da maneira que quiser. É uma baita oportunidade para você que sempre teve a curiosidade, né, sobre o mundo dos ativos digitais, das criptomoedas. O MB é um lugar super seguro, ele é confiável demais, ele é regulado pelo Banco Central, pelo CVM, pela Anbima, mais de 4 milhões de clientes em toda a América Latina. O link exclusivo para você criar sua conta tá aqui na descrição do vídeo, também fixado no primeiro comentário. E lembrando, isso aqui não é uma recomendação de investimento. Você vai lá, consulta todas as condições certinho no site do MB para ficar tudo certinho. Lembrando também que a promoção aí dos 25 reais é somente para novos clientes do mercado Bitcoin. Beleza? Fechou? Muito obrigado, MB, por confiar aqui no canal do Crack Pepe. E hoje vamos falar aqui, né, sobre o pós-jogo de Corinthians e Botafogo. Lembrando, ó, vamos começar pelo início. Hoje, mais cedo, né, o Corinthians lançando aí a sua escalação. E aí você, corintiano, que nos últimos jogos aí você meio desconfiado com esse time, né? Contra o São Paulo, um marasmo total durante os 90 minutos, né? O Corinthians simplesmente brocha, mas brocha aqui André Sanches no colo do Duílio. E aí, contra o Cruzeiro, faz um jogo melhorzinho, diante da torcida. A atitude foi diferente, né? Conseguiu ali um empate sem gols contra, naquele momento, o líder do campeonato. E hoje, logo à tarde, vamos ver um joguinho aí gostoso, 6h30 da tarde do sabadão, né? Depois ainda dá pra curtir bastante o fim de semana. Aí o Corinthians lança a escalação de Dorival Júnior, que eu não sei se ele escalou o Corinthians hoje pelo chat GPT. Escale o pior time possível para enfrentar um dos melhores clubes do Brasileirão esse ano, chat GPT. Obviamente, tá, gente? O Dorival pensando muito no confronto da Copa do Brasil contra o Torneiras aí dia 30. Então dá pra entender, mas não sei se precisava fazer o que ele fez aqui, né? O Corinthians é escalado com Hugo Souza, Léo Mamá, que só mamou o jogo inteiro, pelo amor de Deus, João Pedro Choca, Kaká, Angileri na esquerda. O meio campo, Ranielli, Charles, o Polvo de Itaquera, o Bahia, André Carrilho, Thales Magno e Romero. E aí quando você vê essa escalação aqui, eu até tuitei, eu vou ver esse jogo aqui só porque eu sou um baita no otário e porque, né, Corinthians é Corinthians, né, vamos assistir. Mas quando você vê essa escalação, você já imagina o que ia acontecer, e foi mais ou menos o que aconteceu no primeiro tempo todo, né. Pra alguém aqui que vê essa escalação e vê o que aconteceu no primeiro tempo do confronto entre Botafogo e Corinthians, você ficou surpreso com a atuação do time? Você ficou surpreso com a ineficiência do meio campo, do ataque de segurar uma bola, de tentar alguma jogada, alguma triangulação? Eu não fiquei nada surpreso, porque foi um amasso do Botafogo, né? O Botafogo, um time muito bem estruturado, com boas peças, né? O Monteiro lá, número 8, gostei muito dele. Arthur Cabral, fazedor de gols. Então o Botafogo, aproveitando da fragilidade dessa escalação do Dorival Júnior,
O Botafogo foi pra cima diante do seu torcedor, um time muito bem treinado, um time bom, né? Explorando muito bem as laterais, até a infiltração pelo meio, tava entrando todas as bolas. O próprio comentarista da Amazon toda hora falava: o Corinthians se defende com muitos jogadores, mas se defender com muitos jogadores não significa se defender bem. O Corinthians estava todo atrás, ficou todo atrás durante todo o primeiro tempo, com a bunda encostada no azulejo, e mesmo assim o Botafogo empurrava e conseguia encontrar espaços no meio de todo o mar de jogadores do Corinthians. Era impressionante. O Botafogo passava, parecia uma faca quente na manteiga, como o comentarista falou: meu irmão, tem muitos jogadores, porém não consegue se defender. E aí a gente tem que falar de algumas peças, né? Como o grandíssimo Léo Maná. Como esse menino que é chato, é chato você criticar a base, mas tem hora que você tem que analisar o que acontece, né? Eu sou um cara que sou contra a frase, botar na pressão um jogador, não sei o que. Moleque bom, quando é bom, não tem pressão, cara. O moleque se dá bem. Uma coisa é você ver, pô, tá nervoso, né? Tá perdendo uma bola ou outra ali por nervo. Outra coisa é quando você vê que não tem qualidade. O Léo Maná, daqui a alguns anos, a gente vai lembrar dele como um dos jogadores de base aí que não deu em nada, né? Porque pra mim, coitado, não tem culpa de estar ali. Como que esse cara conseguiu evoluir tanto nas categorias de base do clube a chegar ao ponto de ser titular do Corinthians num jogo tão importante? Léo Maná, pra mim, ele e o Hugo no gol do Botafogo ali, o Hugo também, a gente fala só do Léo Maná, que fica... Teve outros lances, tá? A bola é cruzada, o Léo Maná simplesmente gira no próprio corpo, ele não sabia nem onde ele tava. O jogador do Botafogo consegue fazer o passo para trás, o Arthur Cabral fazer o gol, mas também achei muito esquisita a saída de bola ali do Hugo Pepeca no gol do Botafogo, né? Saiu tudo estabalhoado, aí bate na trave, a hora que ele vai ver ele não consegue girar, e aí o Arthur Cabral vem e faz o gol. O primeiro tempo do Corinthians muito péssimo, um dos piores, acho que foi a pior até que o do jogo contra o São Paulo, que o São Paulo fez 2 gols, né? 2 gols. A gente teve a sorte hoje do Botafogo bater, pressionar e conseguir fazer apenas um golzinho no primeiro tempo. Então o Léo Maná no primeiro tempo, horroroso, né? Não tem como jogar com a camisa do Corinthians. O Bahia também, junto com o Léo Maná, é moleque da base, mas ainda, né? É uma das primeiras impressões que a gente tem do Bahia. Quem sabe seja o tal do nervosismo, mas analisando tecnicamente o que foi feito aí, o Bahia, horroroso também no primeiro tempo, muito mal, Charles, péssimo, o Charles é limitado, né? O ruim de ter jogador ruim no seu banco é que às vezes você vai precisar utilizar, e aí é o que aconteceu, cara. Thales Magno um pouquinho melhor que o Romero, eu não sei, ele não consegue segurar uma bola no ataque, não consegue fazer um pivô, uma parede, ele não consegue fazer nada, eu não sei pra que serve o Romero. E aí, ó, quem que é o destaque aqui, ó? Não é o Hugo, né? Não é outro jogador, não. É o Romero aqui, o nosso capitão. E aí, cara, simplesmente primeiro tempo não se salvou ninguém, pra mim não se... O Ranieri talvez ali um dos melhorzinhos, o próprio Kaká não foi tão mal assim, mas um primeiro tempo que você analisando o jogo, a gente vai dividir em partes, né, porque o jogo foi, né, foram 2 partes, primeiro tempo totalmente do Botafogo, e mesmo assim jogando super mal, no finalzinho o Corinthians ainda tem uma oportunidade pela esquerda, que o jogador rola a bola para trás, e aí o Bahia, que tava mal também na parte defensiva, fica com a bola ali dentro da área, a única chance do Corinthians no primeiro tempo, né? Uma bola ali dentro da área, se tivesse tranquilo, aí sim eu acho que é a questão do nervosismo, porém, poderia ter saído até jogando pessimamente mal no primeiro tempo, poderia ter ido pro intervalo com 1-1, mas desperdiçou a chance ali o Bahia. Aí no segundo tempo, Mr. Dorival Júnior, que viu que falou: meu irmão, se eu ficar com esse monte de bagre mais 45 minutos, eu vou perder a partida, não tem muito o que fazer. Já poupou aí os principais jogadores, né, pro meio da semana contra o Palmeiras. O que eu tenho que fazer? Vou colocar o que eu tenho de melhor à disposição. E aí, ele faz o quê? Logo no intervalo, ele coloca Mateuzinho no lugar do Léo Maná, obviamente, horroroso. Breno Bidon no lugar do Charles, ruim também, né? Depay no lugar do nosso querido Bahia. E o Alberto no Romero. Eu fiquei até surpreso porque ele não tirou o Thales Magno para pôr
o Yuri Alberto ter deixado o Romero, né? Eu achei até impressionante, hein? Quem diria? E aí o Corinthians foi assim para a segunda etapa. E aí foi outro jogo. Foi outro jogo. O Corinthians conseguiu segurar a bola. O Botafogo simplesmente não conseguia jogar na segunda etapa. O Corinthians muito bem no segundo tempo. Foi para cima do Botafogo. O Botafogo fez um péssimo segundo tempo. O Corinthians aí conseguindo pressionar com seus melhores jogadores. E o Roberto, né, voltando de lesão, perde um gol incrível, né? Ainda no 1-0 ali, o Yuri Alberto recebe uma bola na direita sozinho, cara. Sozinho, é um pecado. O Yuri Alberto de esquerda finalizou tão mal, que ele tava sozinho dentro da área. Ele finalizou tão mal que a bola foi quase no pau da bandeirinha. Mas vamos dar os créditos, porque se fosse uma situação normal, se ele tivesse aí sem voltar de lesão, é lance pra você ficar maluco, né? Porque era um gol ali que não pode perder, 1-0 pro adversário, você chega cara a cara, limpo, sem ninguém em cima de você, finalizar de forma tão bizonha quanto o Yuri Alberto finalizou. Até que, se tratando de finalização do Yuri Alberto, até que normal, ele sempre dá umas pichotadas dessas. Porém, vamos dar um desconto porque ele está voltando de uma lesão importante e é um cara que eu tenho certeza que vai ser super importante também para a reviravolta aí do Corinthians pensar em algo melhor pro resto da temporada. O Depay não entrou bem, né? Para mim, o Depay veio pro segundo tempo junto com seus companheiros, não fez uma boa partida, porém, com a sua importância, né? Mesmo não atuando bem, ele é o cara que tá ali na área no momento que sai o gol do Corinthians. E o Gordão mete o gol de empate, super importante. O Corinthians empata ali e para mim ficou a sensação que poderíamos ter conquistado 2 pontinhos a mais, hein? Analisando só o primeiro tempo, quem viu o primeiro tempo ali falou, meu Deus, o Corinthians empatou, ganhamos 1 ponto. Mas pelo que aconteceu na segunda etapa, fiquei com a sensação que a gente poderia ter vencido o Botafogo mesmo jogando no Rio, mesmo com um primeiro tempo horroroso. Pra mim, na segunda etapa, o Corinthians construiu para poder ter conseguido uma vitória no Rio de Janeiro. Seria importante, porém, fica algo ali, uma esperancinha, né? Ainda temos Garro que estava suspenso hoje, então mesmo o Ramon no finalzinho ali da sua passagem pelo Corinthians, tanto quanto o Dorival, por exemplo, não teve nenhuma oportunidade. Garro, Yuri Alberto e Memphis dentro de campo. E aí, contra o Palmeiras aí no meio da semana pela Copa do Brasil, teremos novamente o trio unido depois de muito tempo, né? O Dorival também fez outra alteração no segundo tempo, né? Entrou o Biduzeira no lugar do Thales Magno, então ele meio que muda a estrutura, ele deixou o Angileri, o Bidu jogou um pouquinho mais à frente ali para manter Yuri e Memphis espetado na frente e mudou um pouquinho a estrutura. Gostei do Corinthians na segunda etapa, se jogar dessa maneira aí, dá pra gente não passar tanto sufoco quanto a gente poderia imaginar, porque algumas partidas do time do Corinthians, assim como o primeiro tempo no Rio de Janeiro, é desesperador. O jogo contra o São Paulo, desesperador. O primeiro tempo dessa partida hoje, óbvio, Pepe, tava com reservas, mas um time muito desconectado da realidade. Um time mole, um time que não conseguia manter a posse de bola. Uma coisa, óbvio, você não tem qualidade, mas, tenta trocar uns passes, né? Tenta manter o adversário um pouco longe da sua área. Mas foi um time totalmente entregue na primeira etapa, foi desesperador. Eu achei que o Corinthians ia ser goleado hoje. Graças a Deus, no segundo tempo aí, os titulares mudaram a cara do Corinthians e dá uma esperança pro restante da temporada. Eu quero saber de vocês aí, o que vocês acharam. Pra mim, obviamente, dividir o jogo em 2 etapas. Primeiro tempo para se esquecer, e aí o segundo tempo é um tempo pra gente ter esperança para o futuro do Corinthians. E quem sabe a Copa do Brasil tentar eliminar o rival aí, daria um baita ânimo no psicológico, e quem sabe, mas vai saber. Ano passado tivemos uma boa arrancada, quem sabe nesse Brasileirão ainda dá para fazer alguma coisa, pontuar bastante para chegar lá em cima. Obviamente, título muito difícil, mas quem sabe estar ali entre as primeiras colocações. Deixa nos comentários o que você achou dessa partida, o que você achou dos jogadores, o que você achou do Dorival. Dorival, pra mim, olha, não sei, viu, eu tô meio desconfiado, eu não gostaria, mas eu acho que não vai ter o que fazer, vai manter o Dorival aí por muito tempo. Deixa nos comentários o que você achou, faça com o cocô, curta, comente, compartilhe, esse vídeo é importante pra caramba. Nos vemos no próximo pré-jogo, fui!